Uma boa noite a todos. Chamo a todos muito bem-vindos à casa de Deus, momento em que nós hoje nos dirigimos ao Todo-Poderoso e Eterno Deus, que vem até nós para nos servir com a sua graça e bondade, no perdão dos pecados e na Santa Ceia. E por isso queremos louvá-lo e adorá-lo. Neste final de semana celebramos a Transfiguração do Senhor, onde queremos refletir sobre o tema, a glória de Jesus. Chamo também muito bem-vindos aqueles que nos visitam. Utilizaremos para este culto algumas partes cantadas da liturgia Ordem 2, que está em nosso inário luterano, e será projetado para vocês. Queremos, neste momento, cantar o primeiro hino para este culto.
Os que puderem, se coloquem de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Sendo assim, de coração sincero nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. Faremos isso cantando o próximo hino. Queridos irmãos, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. Amém. Neste momento, queremos orar pedindo confiança no perdão recebido de Deus. Ó bom Deus, que por muitas e diferentes maneiras nos anuncias e dá a certeza do perdão concedido por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, meu Salvador. Estou certo de que as tuas promessas são todas verdadeiras e por isso posso confiar inteiramente nas palavras deste teu servo e ministro, que me absolveu dos meus pecados em teu nome e segundo a tua promessa. Ajuda-me a viver nesta confiança e esperança todos os dias da minha vida, por amor de Jesus Cristo, teu Filho e meu Salvador. Amém. Neste momento, a congregação pode se sentar. Seguimos com a recepção de membros por profissão de fé.
Muito bem, é com satisfação, com alegria, que nós aqui estamos diante do altar do Senhor, na presença do Senhor Arnildo Rossler e a Doralice Rossler. Neste momento, nada impede agora que vocês sejam recebidos aqui como membros, pois também fizeram a chamada instrução de adultos. Quero neste momento, portanto, então perguntar a vocês: vocês querem ser membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e membros desta congregação? Se respondem sim, queremos. Vocês reconhecem então, portanto, que esta igreja ensina corretamente a palavra de Deus e administra os sacramentos conforme as orientações e ensinamentos do Senhor Jesus? Se respondam dizendo sim, reconhecemos. Vocês querem, motivados no amor e na graça de Deus, fazer uso abundante dos meios da graça, a palavra e a Santa Ceia, ou seja, participar ativamente da igreja, e querem, motivados no amor e na graça, dedicarem a vida, tempo, dons e bens para a honra e glória de Deus? Se respondam sim, queremos. Neste momento, então, vos recebo como membros desta congregação, em nome do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Então, muito bem-vindos agora como membros desta igreja, desta congregação. Muito bem-vinda, Deus abençoe ricamente também a senhora junto do seu esposo. Nesse momento, eu vou passar aqui para vocês, então, o certificado da instrução de adultos. Então, para vocês. Também vou pedir nesse instante para vocês agora, tirarem a máscara, virarem para a congregação. Isso. Podem virar agora para a congregação. Então, esses são os mais novos membros da família da fé em Jesus aqui. Os mais novos membros dessa família da congregação Cristo. Então, recebam eles assim como tais. E Deus os abençoe aqui. Eu sempre brinco com o seu Arnildo, que Deus mantenha o sorriso bonito dele, em todos os dias da vida, e que Deus alegre essa família em todos os tempos e conceda muitos bons momentos para vocês. Lembrando que o seu Arnildo, ele passou momentos bem delicados, bem difíceis, mas Deus salvou ele da morte. Ele estava numa situação muito delicada, na UTI, justamente pela Covid, mas pela graça do bom Deus, aqui ele está hoje se recuperando bastante das consequências, das sequelas que ele teve, mas com a graça de Deus tudo está bem. E agora, aqui hoje recebidos, então, como membros desta família da fé. Sigam com Jesus, sigam bem. Podem retornar aos lugares. Aqueles que puderem se colocar de pé, seguimos com o introito para este culto, que é o Salmo 99. Este, então, que será lido de forma alternada os versículos, e o último versículo, versículo 9, nós vamos ler em conjunto. Então, Salmo 99. O Senhor Deus é Rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins. A terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém. Ele governa todos os povos. Que todos o louvem por causa da sua grandeza e porque ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. Ó poderoso Rei, tu amas a justiça. Tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem o Senhor, nosso Deus, e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus.
E Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus o Senhor, e ele respondia. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas. Eles obedeciam às leis e aos mandamentos que lhes tinha dado. Ó Senhor, nosso Deus, Tu respondeste ao Teu povo. Tu mostraste que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor nosso Deus e o adorem no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Nesse momento todos podem se sentar, queremos cantar o próximo hino. Aqueles que puderem se colocar de pé. Ó Deus, na gloriosa transfiguração de Teu amado Filho,
confirmaste os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias. Na voz que veio da nuvem brilhante, predisseste nossa adoção por graça. Por tua misericórdia, faze-nos herdeiros com o Rei de tua glória e traze-nos a plenitude de tua herança nos céus, através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Todos podem se sentar. Seguimos com as leituras e também depois com o próximo hino. A primeira leitura encontramos no Antigo Testamento, Deuteronômio 34, versículos 1 a 12. A morte de Moisés. Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo e subiu ao alto do monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte, o território das tribos de Naftali, Efraim e Manassés, do oeste, o território de Judá até o mar Mediterrâneo, no oeste, a região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. E Deus disse a Moisés: Eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim, Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje, ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali, nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, como quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo à ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. A leitura da epístola encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículos 1 a 6. Hebreus 3, 1 a 6. Jesus e Moisés. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe.
E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia fazer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Aqueles que puderem se colocar de pé. Seguimos com o Santo Evangelho que está registrado em Lucas, capítulo 9, dos versículos 28 a 36. Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. Texto que leio diante de vós. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele.
Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. Até aqui o Santo Evangelho. Queremos neste momento confessar em conjunto a fé nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Neste momento todos podem se sentar. É o momento então que as crianças vêm à frente, fazem a sua oferta e recebem a bênção. Aí então seguem com a professora para a escola dominical. Bem, neste momento vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixam a cabeça e recebem a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Seguir então com a professora para a escola dominical. Em preparação à mensagem, queremos cantar o próximo hino.
Que Deus, Espírito Santo, haja no coração e na mente de cada um de nós, que sejamos fortalecidos na fé em Jesus Cristo e que cada vez mais possamos também ver a sua glória aqui, diante do seu altar, e refletirmos esta sua glória, essa sua grandeza ao mundo, refletirmos quem Ele é, na igreja, na família e no mundo, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, no Senhor e Salvador Jesus. Para a introdução da mensagem, eu pergunto para vocês: quantos anos vocês têm? Qual é a tua idade? Podem falar todos juntos, de uma só vez. Qual é a tua idade? Quantos anos você tem? Ok, né? Deus entendeu o que cada um falou, já que todos falaram ao mesmo tempo. Agora, a outra pergunta que eu faço para vocês: quantos anos vocês vão completar na vida de vocês? Ou seja, vocês vão viver por mais quanto tempo? É a pergunta que eu faço para cada um. Deus que sabe. É verdade. Deus é que sabe. Tem coisas que fogem de nós não sabemos. Mas, e se eu disser para você que você tem só hoje ainda de vida? E aí? O que você acha disso? Ou mais um mês, quem sabe? Isso te assusta? Isso te assusta? Não? Puxa, mais um dia só. Só hoje. Quem sabe mais uma semana só? Ah, não. Bah, tantos planos, tantas coisas, quem sabe quantos sonhos, não é mesmo? Só isso? Bom, eu perguntei se isso assusta vocês. Mas a gente sabe que essa é a realidade humana, não é verdade? Isso precisaria nos assustar? Nós não podemos negar essa realidade. Isso só Deus realmente sabe. Mas essa realidade humana precisaria me assustar? Precisaria te assustar? Quem está com Jesus Cristo não precisaria se assustar por causa dessa realidade humana. Quem crê em Jesus não precisaria se assustar. Mas por que não? O próprio Jesus Cristo, ele disse o seguinte: que vocês aqui no mundo não precisariam ter medo de nada, nem de ninguém. Vocês não precisam ter medo daqueles que são capazes de matar o corpo de vocês, inclusive. Porque esses não podem matar a alma de vocês. Tem pessoas que podem, de repente, matar o nosso corpo? Se Deus permitir, sim. Mas Jesus disse: não tenham medo de ninguém, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tenham medo de Deus. Vocês tenham medo de Deus, que pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo no inferno. Credo, pastor Cruzes, é isso? Sim, mas vocês precisam ter medo de Deus? Vocês que aqui estão, que participam desse culto, precisam ter medo de Deus? Vocês que creem em Jesus Cristo, esse verdadeiro Deus, esse verdadeiro homem, a maior prova do amor de Deus
o amor que nunca muda, que é eterno, que garante as palavras e promessas de Deus para nós. Ou seja, quem crê em Jesus como Deus e homem, não precisa ter medo de Deus. Por quê? Porque é um filho dele. Não precisa ter medo da morte, ou venha o que vier, porque na hora da morte, em Jesus, nós já temos o céu. Não porque nós somos bonzinhos ou melhores do que os outros, que é isso? De jeito nenhum, mas por causa de Jesus, que cumpriu todos os mandamentos por nós, e que pagou todos os pecados, e na cruz disse, está consumado, está pago. Todos os nossos pecados estão pagos. Ou seja, por causa de Jesus, nós somos filhos de Deus, nós temos o perdão, a salvação, a vida eterna. E aqui na vida nós temos o seu amor, o cuidado em todos os dias, em todos os momentos. Portanto, na hora da morte, não vamos para o inferno, por causa de Jesus. E o inferno é um lugar terrível, horrível, onde há choro e ranger de dentes para sempre, onde o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Mas em Jesus nós caminhamos para a salvação, para a vida eterna. E aqui vem o que vier, Deus está conosco. Deus está junto de nós. Que maravilhoso isto é. Que mensagem linda. Portanto, precisamos permanecer nesta fé. Por isso, nos alimentemos continuamente na palavra de Deus, na Santa Ceia, onde Jesus vem a nós, para que a gente permaneça nesta fé. Precisamos permanecer nesta fé até o fim. Jesus diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Como Deus disse também por intermédio da carta aos Hebreus, se nós conservarmos, ou seja, a nossa coragem, a nossa confiança naquilo que esperamos, continuaremos sendo a casa de Jesus todos os dias e podemos viver nessas certezas maravilhosas, porque Jesus é tudo, porque Jesus por nós cumpriu a lei e pagou os pecados. E diante dos nossos pecados, fragilidades, basta sempre pedirmos o perdão, com sinceridade. Ó Deus, nos perdoe os pecados, por Jesus e pelo Teu Santo Espírito, que eu possa corrigir a minha vida dia a dia, que eu possa crescer naquilo que Tu esperas de mim, em pensamentos, palavras e atitudes. Bom, quantos anos ainda nós temos? É uma realidade que não podemos fugir. Inclusive vimos aqui no texto esta realidade de um personagem muito importante de Deus. Nas leituras do culto de hoje, vamos ver se vocês prestaram atenção. Qual foi o nome mais repetido nas leituras do culto de hoje? Qual? Moisés. Conhece esse cara? Conhece Moisés? Conhecem as suas histórias? Quem foi este homem? Moisés. Bom, nós lemos aqui que Moisés foi um grande homem de Deus. E ele falava face a face com Deus, e nunca houve outro profeta com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel como um instrumento de Deus. Nunca houve outro igual, outro instrumento especial, outro profeta assim como Moisés. Este era Moisés, um grande homem de Deus. Ele foi aquele instrumento, aliás, aquele que, quando o povo de Israel se tornara uma ameaça no Egito, e Faraó mandou matar todos os meninos que nasciam,
ele foi salvo por uma atitude corajosa, com certeza dirigida por Deus, a atitude da sua mãe. O que a mãe de Moisés fez? Vocês lembram? Pegou ele, botou num cestinho de junco, calafetado, com certeza. A gente imagina tipo um barquinho quase, né? Um cestinho, todo calafetado, botou Moisés dentro e fez o seguinte: botou ele no meio dos juncos, aonde a princesa se banhava no rio. Que estratégia fantástica, não é mesmo? A ideia era que talvez o pensamento fosse, quem sabe ela seja um instrumento para salvar o meu filho. E de longe a irmã ficou espiando, não deu outra. A princesa achou o bebê lá no cestinho. E aí o nome dele, Moisés, tirado da água. E aí a menina, a irmã, correu lá ligeirinho e ofereceu, se ela não queria alguém, uma ama, ou seja, alguém para cuidar, amamentar daquele bebê, cuidar daquela criança. Ela achou muito simpática a ideia, aceitou. E ela passou a cuidar, então, até uma certa idade, desse menino chamado, então, Moisés, porque foi tirado da água. Chegou a idade dele ir, então, junto da princesa, ele vai para a princesa e é criado e educado como um faraó. Recebe, ou seja, os mais altos ensinamentos lá do Egito e é preparado para ser um faraó. No entanto, é esse homem que Deus preparou e chamou para liderar o povo na saída do povo de Israel do Egito. Foi por intermédio dele que Deus lançou poderosamente as 10 pragas sobre o Egito. Quando o povo seguia no caminho, e Faraó novamente havia mudado de ideia, manda o exército e vai com toda a força para acabar com o povo de Israel. Deus manda que Moisés levante o cajado sobre o mar vermelho e ele abre, e o povo passa seco pelo meio. No encalço vem o exército egípcio com toda a sua força e entra pelo mesmo caminho. Quando o povo passou, Deus fecha o mar e derrota o exército poderoso egípcio e permite que o seu povo vá em direção à terra prometida. Foi por intermédio de Moisés que Deus deu os mandamentos para o povo, pois o povo queria uma aliança eterna com Deus. Mandamentos que se resumem no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, os mandamentos não são castigo, mas eles se resumem no amor a Deus e no amor ao próximo. Normalmente eles são vistos como castigo, mas nós sabemos que por Jesus estamos livres da condenação da lei. Mas os mandamentos servem para nós de freio, que nem um freio num carro, nos impede de viver, ou seja, frear diante dos pecados, diante dos caminhos que podem nos destruir ou destruir o mundo. Servem de espelho, nos mostram a necessidade de Jesus e servem para nós de norma, mostrando o melhor caminho para sermos felizes. Ou seja, foi por intermédio de Moisés que Deus deu essa aliança e fez esta aliança eterna com Deus, que é selada no amor, principalmente revelado no sangue de Jesus derramado lá na cruz. Mas chegou o momento também de Moisés partir desta vida. O texto que nós lemos fala com que idade faleceu Moisés. Quantos anos ele completou? 120 anos. 120? Pô, hein? Esse é o cara, hein? 120 anos. Isso mesmo. Antes do dilúvio, os seres humanos chegavam quase a 1000 anos. 600, 700, 900 anos. Nossa, tudo isso. Bom, que tal fazer um exame de sangue desses sujeitos aí, né? Que vigor, que disposição, como é que eram as células deles? Seria muito interessante, mas isso não nos é possível ver e analisar. Mas sabemos que eles viveram essa idade.
Mas Deus, depois do dilúvio, disse, por causa da maldade na terra, não mais do que 120 anos. 120 anos é o teto, é o topo. Sim, mas e se alguém passar? Olha, primeiro desconfie do registro do sujeito. Segundo lugar, bom, se passar alguma coisa, talvez seja que nem no português. É para confirmar a regra. Diz que a exceção confirma a regra. Mas, dentro daquilo que Deus nos disse, 120 anos. E foi a idade com a qual, então, Moisés partiu desta vida. O povo estava para entrar na terra prometida. E Deus disse, tu não vais ser o líder. Pelos motivos que Deus tem. Puxa, faltava pouco, por que não Moisés ter essa honra? Deus disse não. Houveram momentos em que Moisés foi frágil. Ele se levou pelo seu orgulho. Ora, ele foi um instrumento de Deus, mas agiu como se ele próprio fosse o Deus que estivesse providenciando as coisas. Mas teve momentos que ele não quis sentir os desafios de ser um líder do povo de Deus. E reclamou com Deus. Enfim, Deus levou Moisés para um alto do monte. Mostrou toda a divisão dos estados, podemos dizer, das tribos do povo de Israel. Mostrou as maravilhas daquela terra. E o texto diz aqui, Moisés, servo do Senhor, então, daí depois dele ver toda essa terra, onde o povo iria entrar, com seus próprios olhos, pois Deus mostrara tudo para ele, Moisés, servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde é que ele foi sepultado. Ué, por que ninguém sabe? Deus sabe porque ele não quis que ninguém soubesse onde Moisés fora sepultado. Mas o texto diz aqui que ele foi sepultado pelo próprio Deus. E aí o que aconteceu? Bom, o corpo foi sepultado e a alma para onde foi? Ela foi para o céu. Ela foi para o céu. E o corpo? O corpo aqui está escrito que foi sepultado, mas talvez diz que foi sepultado, mas não foi. Bom, se não tivesse sido sepultado, Deus não teria dito isso para nós na Escritura. Lembra o texto de Judas também, onde no versículo de número 9, lá diz assim, nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Mas ele cumpre a missão que ele havia recebido. Qual era a missão que ele havia recebido? Cuidar do corpo de Moisés. Ou seja, ele foi o instrumento de Deus para o sepultamento de Moisés. Que interessante. Sim, mas o que o diabo queria? O diabo é audacioso, ele é topetudo mesmo. E ele pode abusar com as pessoas até na morte. Depois disso, nós sabemos que nada mais ele pode fazer. Mas ele poderia ter abusado com o corpo de Moisés morto. Em primeiro lugar, Deus não permitiria isso. Deus não permitiu isso. Mas ele quis. Mas Miguel, o anjo poderoso de Deus, cumpre a sua missão. E diante dessa afronta do diabo, ele não se torna um anjo decaído. Porque se ele xingasse o diabo, talvez, perdesse a cabeça como nós seres humanos, por vezes, na fragilidade perdemos, ele teria se tornado também um demônio. Ele passaria também a ser um dos anjos decaídos. Mas ele não decaiu. Mas ele simplesmente disse que o Senhor repreenda você. E cumpriu então a sua missão. Mas isso tudo para destacar o quê? E mostrar principalmente o evangelho do culto de hoje. Porque no evangelho do culto de hoje, o que acontece? Jesus, ele transfigura. O que é a transfiguração de Jesus celebrada nesse último domingo da Epifania? Lembramos que Epifania é a revelação de Jesus ao mundo como Salvador. Diante lá da estrebaria de Belém, onde Jesus nasceu, Jesus foi revelado como Salvador ao povo judeu na figura dos pastores. Quando os magos foram até lá, representando os continentes daquele tempo, quais eram os continentes que os reis magos representaram?
o africano, o europeu e o asiático. E aí esses homens se dobraram e reverenciaram Jesus. E aí nós celebramos o dia dos Reis Magos, Epifania, ou seja, a revelação de Jesus para o mundo. E o lema da nossa igreja permanente, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é Cristo para todos. Aí recolhemos os piscas, os enfeites, por quê? Porque nós somos agora os enfeites de Jesus. Os pisca-pisca de Jesus são vocês. As árvores de Natal são vocês. Puxa vida, de repente alguém poderia brincar com isso. É fato, vocês são os instrumentos da revelação de Jesus ao mundo. E na transfiguração, nesse último domingo, último final de semana, Jesus transfigura e ele brilha diante de Pedro, Tiago e João. Lembram os discípulos especiais? Aqueles que estiveram próximos em momentos muito importantes de Jesus. Talvez vocês vão lembrar algumas histórias. Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho. Lembram? Pedro, Tiago e João num barquinho. Um outro momento especial. Pedro, Tiago e João foram com Jesus lá no Jardim Getsêmani, quando ele orava na Quinta-feira Santa. E aí Jesus orando, se aproximando do momento dele cumprir a obra da salvação e os discípulos dormindo. Eles tinham sono pesado, esses discípulos. E aqui a gente viu que é a mesma coisa, no texto do Evangelho. Jesus subiu com Pedro, Tiago e João para um monte, para orar. E ele estava orando. E aí ele transfigurou. Ou seja, ele mostrou aquilo que além da sua figura normal não se via. A natureza divina. Ele brilhou como Deus. Poderíamos imaginar qualquer um aqui da igreja, ou participando desse culto, de repente começar a brilhar, resplandecer, como o sol ao meio-dia. Hoje, na intensidade do sol, era fácil de imaginar o que era isso. Ou brilhar como roupas brancas nas quais, talvez no relente do sol, a gente não possa talvez olhar direito. Ou seja, Jesus brilhou. E aí, dois homens apareceram ali. Um era Moisés e outro Elias. Moisés, que foi sepultado por Deus, como vimos aí, que com a sua alma já estava lá no céu, apareceu ali no pedaço. Abriu um pedaço do céu ali em Jesus. Ou seja, os céus se abriram. E esses personagens que já vivem na glória, ali apareceram. Moisés e um outro homem de Deus, Elias, que aliás foi levado vivo para o céu. Esse não passou pela morte. Também foi um grande homem de Deus. E no tempo do profeta Elias, o seu substituto então foi Eliseu. E aí eles andando, de repente o que acontece? Uma carruagem puxada por cavalos de fogo passa e leva Elias. E aí um redemoinho faz ele subir. E numa dessas, num instante só, ele desaparece. Ou seja, ele vai para o céu. E vai de corpo e alma para o céu. Ele é um dos personagens que Deus quis levar de corpo e alma para o céu. Elias, ele apareceu ali na transfiguração. Nós temos registro na escritura de um outro homem, chamado Enoque. Conforme Gênesis também, capítulo 5, que destaca um homem, ou seja, o pai de Matusalém, o homem que mais viveu segundo a Bíblia, Matusalém. Então Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Sabemos, queridos irmãos, que esses dois personagens então estavam lá. O céu havia se aberto. Então Elias com o corpo e a alma já vivendo na glória, Moisés com a sua alma. Sim, mas eles foram reconhecidos, claro, porque a alma de cada um tem a imagem de cada um. A alma de cada um de vocês tem a imagem do corpo de vocês. Ou seja, nós podemos identificar quem está lá. Os discípulos identificaram esses personagens de Deus.
E que coisa boa, né? Que bom que quando fechamos os olhos aqui, abrimos no céu. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando alguém morre, a alma dele não fica em stand-by, desligada, aguardando o dia derradeiro, quando Jesus virá para fazer o corpo ressuscitar e aí juntar a alma, aliás, o corpo com a alma lá no céu. Porque a partir da morte já passamos a viver essa festa no céu. E aí esses personagens falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele iria sofrer em Jerusalém. E aí Pedro e os companheiros, Pedro, Tiago e João ali, estavam dormindo. E aí de repente eles acordaram e viram a glória de Jesus e aquela cena. E aí Pedro meio atordoado. Sabe quando a pessoa meio acorda e sai falando meio sem saber direito o que está falando? Foi o que aconteceu com Pedro. Talvez já aconteceu com vocês, acordar meio sonolento, fica falando ou agindo conforme talvez não esperava, ou fala o que não é, ou fala coisas que não são assim, coisa com coisa. Mas Pedro lhe disse assim, mestre, como é bom estarmos aqui, vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e Elias e outra para nós. Ou seja, eles foram reconhecidos os personagens. E a sequência do texto, Pedro não sabia o que estava dizendo. E ele ainda estava falando, aí uma nuvem cobriu eles, e aí eles ficaram com medo. E da nuvem veio a voz que disse, este é o meu filho, meu escolhido, escutem o que ele diz. Este é o meu escolhido. Ou seja, Jesus revelou quem é. O próprio Deus disse, é ele, é o meu escolhido. Ou seja, ele é o meu filho, escutem o que ele diz. Ou seja, em Jesus, queridos irmãos, não precisamos ter medo, nem de viver, nem de morrer. Porque em Jesus, Deus está conosco aqui em todos os dias e momentos. Porque em Jesus, quando chegar a nossa hora, se for hoje ou amanhã, bom, Deus que sabe, não é verdade? Melhor como Deus dirigir, e aí já vamos para o céu. Porque os planos que temos aqui nesta vida são todos, por maiores que pareçam, pequenos, diante daquilo que está por vir no céu para nós. Queridos irmãos, queridas irmãs. Por isso, louvem a Deus, o santo Deus. Ele é poderoso, Ele é santo. Ele ouve as orações, as nossas, assim como ouviu as de Moisés e Arão. Ele perdoa os pecados. É claro, Ele chama atenção, castiga as pessoas pelos seus pecados, mas Ele perdoa o pecador arrependido. Por isso adorem o Senhor no Monte Santo, de onde a sua glória assiste. O altar é o Monte Santo diante de vocês, de onde Ele reflete a sua glória e o seu amor na palavra e nos sacramentos. Adorem o Senhor no Monte Santo, conforme a sua vontade, e que vocês possam sentir, sim, mesmo ele sem saber o que estava dizendo, me parece que essas palavras de Pedro vieram de Deus. Como é bom estarmos aqui. Que você possa também dizer, como é bom estar aqui, ser fortalecido no perdão, na salvação, no amor e no cuidado de Deus. E que vocês possam brilhar Jesus ao mundo. Que Jesus brilhe através de vocês onde estiverem, na igreja, na família e no mundo, para que mais pessoas creiam e sejam salvos. Jesus é Deus. Por isso, Ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Lembremos, isso é importante. Senão Ele já teria nascido pecador que nem você e eu. A matéria de Maria era pecadora, mas na natureza divina Ele já venceu o pecado na concepção. Ele venceu o pecado a vida inteira. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Ele venceu o diabo. Por você e por mim. E por isso, com Jesus, queridos irmãos, sempre está tudo bem. Siga com Jesus e siga bem. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Pode se assentar, durante as ofertas, cantemos o próximo hino.
Neste momento, a congregação ainda pode permanecer assentada. Eu quero convidar para que compareça aqui diante do altar do Senhor, então, o Diego Rafael Rodrigues. Estimada congregação, estimado Diego Rafael Rodrigues, vocês sabem que o Diego, ele foi escolhido e chamado por Deus, já do ventre da sua mãe, também para ser um instrumento de Deus e servir na igreja, como pastor. É o que nós estamos achando, é o que nós cremos, Diego. O Diego, ele fez o preparatório para o seminário, com êxito, passou no vestibular também da UBRA, passou no exame de seleção junto ao seminário e for assim aprovado. E ele também recebe então a carta de recomendação da congregação para iniciar então os seus estudos, agora oficialmente então no Seminário Concórdia de São Leopoldo. Portanto, a Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul, recomenda o jovem Diego Rafael Rodrigues para estudar no Seminário Concórdia de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, fazendo o curso de Teologia, bem como a formação em Teologia pela Universidade Luterana do Brasil. Que Deus abençoe ricamente o nosso seminário, a UBRA e o estudante Diego. Então, Lajeado, 25 de fevereiro de 2022, pastor Mário Hartmann e presidente da congregação, Lorivaldo Nilulam. Também convido neste momento o Gabriel para vir até aqui na frente. O Gabriel, então, concluiu o 3º ano da teologia e está iniciando, então, o 7º semestre agora, dentro do curso, então, da teologia no Seminário Concórdia e concluindo também os seus estudos na Universidade Luterana do Brasil, então, no decorrer, então, deste ano. Deus abençoe você também, Gabriel, na continuidade dos teus estudos, e lembrando que se tudo correr dentro daquilo que está previsto, no ano que vem o Gabriel fará estágio justamente em alguma das paróquias da nossa igreja, estágio então em teologia, então como se preparando para ser futuro pastor. E por isso, já pela questão da formação dele, já está autorizado para dirigir liturgias, cultos e mensagens, como também vocês aqui são testemunhas junto da congregação. Deus abençoe, então, vocês, estudantes aqui da nossa congregação. Deus abençoe o seminário. Deus abençoe também a Universidade Luterana do Brasil. Sigam com Jesus, sigam bem. Parabéns. Está aqui a carta de recomendação. Bons estudos, certo? Isso aí. Gabriel, segue também aí na direção. Parabéns, Deus te abençoe. Neste momento, nós também na oração queremos lembrar os aniversariantes dessa semana. Hoje, a Nadir Hartmann, Adriane Schneider, Ariano Bangemann e Oscar Kern. No dia 27, amanhã, a Valkyria Schissler, a Lia Neunfeld e o Renato Ferrari. No dia 2, a Lone Schneider. No dia 3, o Matias Blau, o Márcio Schneider e o Ilvo Born. Assim também lembrando dos demais aniversariantes. Queremos também especialmente orar pelo Clemente Wandy Jafniewski, a Heidi Elizabeth Krai, o Romaldo Goetz, o Enio Roers e a Tânia Margarete Trojaik, esses então que lutam contra o câncer. Queremos lembrar deles nesta oração, todos nós os coloquemos de pé. Gracioso Deus e bondoso Pai Celestial, a transfiguração do Teu Filho Jesus Cristo manifesta a glória eterna que está preparada para todo aquele que confia em Ti. Por isso suplicamos que através do Teu Espírito Santo continue nos chamando, congregando, iluminando e santificando, para que assim possamos sempre confiar naquilo que Teu Filho Jesus Cristo realizou em favor de nós com a sua morte e ressurreição.
Também neste dia em que lembramos este episódio tão especial e importante da vida de Jesus, te agradecemos por manteres entre nós os meios da graça, palavra, batismo e santa ceia. Pois através deles somos colocados no mesmo lugar que os apóstolos Pedro, Tiago e João, aos pés de nosso Salvador, em toda a sua glória, poder e majestade. Bom é estarmos aqui. Deste modo, ajuda-nos a sempre valorizarmos a palavra e os sacramentos, de um modo muito especial a Santa Ceia, que é um momento de total intimidade do Senhor com cada um de nós. Que através deste meio da graça possamos ser mantidos em Tua casa, no corpo de Cristo, e assim, junto com Moisés, Elias e todos os santos do passado, do presente e do futuro, desfrutemos as bênçãos eternas que a obra de Cristo conquistou para nós. Ó Senhor Deus, neste momento em especial, te pedimos pelo Diego Rafael Rodrigues, que iniciará os seus estudos no Seminário Concórdia e na Ubra. Também pedimos a Tua bênção e a direção sobre os demais estudantes, também os professores que desempenham um papel muito importante de educar estes alunos, que um dia, se por Tua bondade, serão também pastores. Senhor, te pedimos também pelos funcionários e demais colaboradores e que vivem no Seminário Concórdia. Ó Senhor, nós queremos te agradecer pelas bênçãos que concedeste a cada um dos aniversariantes antes mencionados. Senhor, que eles possam sempre sentir o Teu amor, a alegria e a certeza da salvação quando Tu os chamares, e assim possam ter uma vida feliz, conforme a Tua vontade. Ó Senhor, neste momento te pedimos pelos enfermos, especialmente o Clemente, a Raide, o Romaldo, o Enio e a Tânia, que lutam contra o câncer. Senhor, Tu sabes das suas aflições e angústias, das suas dificuldades, que eles possam sentir que Tu os carregas no colo, que jamais possam sentir abandonados e que possam ter a certeza de que Tu os ama muito, e também, se for da Tua vontade, dê a cura a estes Teus filhos. Ó Deus, que eles jamais esqueçam que são muito amados por Ti. A prova disso é o próprio Jesus Cristo. Assim, Senhor, nós pedimos pelos idosos e por todos aqueles que sofrem, pelas zonas de conflito em nosso mundo. Conceda a paz que só Cristo pode dar. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que juntamente com o Pai e o Espírito Santo é um só Deus, agora e para todos sempre. Amém. Neste momento, seguimos com a liturgia da Santa Ceia. O Senhor seja convosco, e com o Teu Espírito. Levantai os vossos corações, Levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças. Ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, que na sua transfiguração revelou sua glória aos seus discípulos, a fim de que eles fossem fortalecidos para proclamar sua cruz e ressurreição, e com toda a fidelidade aguardar pela glória da vida eterna. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o Teu glorioso nome, exaltando-Te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana
Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos desse, porque esse cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil neste momento de encontro com Jesus na Santa Ceia, e que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, com seu corpo e sangue, trazendo as suas bênçãos, perdão, salvação, vida eterna, ânimo, coragem, forças para seguirmos em frente, sermos felizes e servirmos como seus instrumentos. Sendo sim, Deus os abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição, queremos cantar os hinos que seguem na projeção. Todos podem se assentar. O Gabriel nos assistirá na distribuição. Tomai e comei, este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus.
Que esta ceia vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Amém. Queremos render graças a Deus, como sempre. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Querido Pai, agora acompanha cada um de nós, para que o nosso culto continue dia a dia nesta nova semana, seja onde quer que nós estejamos. Faze com que a Tua palavra e a ceia operem frutos de vida cristã diante de Ti e do nosso próximo, e que brilhemos como estrelas de Cristo para o mundo, por amor ao Teu Filho Jesus Cristo, nosso amigo e Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Tu, Senhor, só Tu és a nossa segurança, nosso socorro e suficiência. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. É só a luz do Teu olhar sobre as nossas vidas que garantirá toda a nossa vitória. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Teu perdão e a Tua salvação são a nossa paz para hoje e para os céus. Amém, amém, amém. Todos podem se sentar. Com relação aos avisos de interesse da congregação, amanhã, domingo, às 9 horas, temos o nosso culto. No dia 3, na quinta-feira, às 14h30, reinício das servas. No dia 4, sexta-feira, às 19 horas, reinício dos leigos. No sábado, dia 5, nós temos às 13h30, instrução de confirmando com o primeiro ano, e às 14h30, instrução de confirmandos com o segundo ano. Às 18 horas temos o culto na nossa congregação. No domingo também temos culto às 9 horas nessa congregação, e às 14h30 culto no bairro Moinhos da Água. Seriam isso, acho que seria isso em relação aos avisos. Chamo igualmente os visitantes que nos visitam. Os visitantes que nos visitam é bom, né? O nervosismo faz isso com a gente. Mas são todos bem-vindos, aqueles que nos visitam. Também os novos membros, sintam-se abraçados por essa congregação. O pastor também está com a palavra. Bom, pessoal, quero lembrar que também nós teremos início da turma do primeiro ano agora no próximo sábado. Teremos, além da instrução, nós teremos também reunião com os pais. Os pais vêm junto, do primeiro ano e do segundo ano, certo? Então os pais
vêm do primeiro ano juntos e também os pais do segundo ano também vêm e participam. 1h30, vocês viram, é o primeiro ano, 2h30, 14h30 é o segundo ano. O tempo previsto é 1 hora, 13h30 às 14h30, depois 14h30 às 15h30 horas. Hoje também temos juventude, né? Fica aí o convite aos jovens. E isso, os alunos do segundo ano também já estão convidados aí para a juventude. Conversem com os pais aí, estudem essa possibilidade, né? Também para participarem já dos jovens, do departamento dos jovens. E obrigado, Gabriel, Deus te abençoe. Bom, aqui tu está em casa, né? Certo? E com certeza nos alegramos também por essa nova fase. Vão firmes aí, Diego. Isso aí. Nada ir na escola só para comer merenda, né? Vamos estudar. No meu tempo tinha isso, né? Alguns iam só para comer merenda, né? Caprichem. E Deus abençoe vocês, brincadeiras à parte. Bons momentos. Abençoada juventude, presidente. Se alguém agora ainda não sabe, quiser chegar, pode chegar ainda, Com Bruno? certeza. É só chegar aqui que logo em sequência a gente vai ali para o pavilhão. Beleza, então, jovens, muito bem-vindos aí também para a juventude. Abençoada juventude para vocês aí. É isso. Sigam com Jesus e sigam bem. E até a próxima oportunidade. Amém.